todas, a todos. Obrigada pela presença de vocês. De manhã, tão cedo, ainda bem que vocês acordaram. Essa é uma mesa que a Unpox, a diretoria da Unpox, fez muita questão de organizar. Ela diz respeito à conversa que estamos tendo há algum tempo sobre a necessidade de que a Unpox volte a discutir questões relativas à estruturação dos programas de pós-graduação, política científica e assim por diante. Nós conseguimos reunir uma mesa em comum, como vocês verão, especialistas no tema, todos eles amplamente capacitados, com pesquisa, reflexão, pelo menos na área. Para compor essa mesa, nós convidamos o professor Renato Camilo, que é professor da Unicamp e integra, ele acaba de revelar, o primeiro departamento de política científica e tecnológica da Universidade Brasileira, latino-americana. Então, esse é um lugar para onde convergirão os estudos e os profissionais, pesquisadores e docentes interessados nesse tema. Por isso é tão importante a presença dele aqui. Ao lado dele, o professor Glaucio Oliva, que é representante do CNPq, mas ele mesmo é formado em física, embora atue na área de bioquímica. Vocês veem que tem um motivo, né, para chamá-lo aqui, já que nós estamos tentando fazer uma integração das ciências sociais com as demais ciências. Na verdade, uma revelação do que fazemos e a tentativa de estabelecer um lugar para as ciências sociais mais preciso, melhor desenhado, no debate sobre a política científica e distintos rumos do Sistema Nacional de Ensino e Pesquisa. E, finalmente, Luiz Manuel Fernandes, que é presidente da FINEP, ele tem uma dupla inscrição. Ele é professor do IRI, que é o Instituto de Relações Internacionais da PUC, no Rio de Janeiro, e, além de já ter passado pelo FAPESP e outras agências voltadas à questão do incremento, do fomento à ciência no Brasil, ele atualmente é presidente da FINEP. Ele ontem, aliás, deixou de ser apresentado como autoridade, né, porque ele tem essa dupla identidade. Ele é uma autoridade, mas é também um professor que reflete sobre essas condições. Então, de vez em quando, esses papéis se misturam um pouco. Eu peço desculpas a você publicamente, porque ontem todas as autoridades que estavam presentes e não foi referido como uma autoridade. Dá certo, porque estavam considerando que por você integrar essa mesa, você perdia a sua autoridade e de super-homem voltava a ser Clark Kent. Então, me desculpe, ontem foi um lapso, né? Mas ele está aqui na qualidade de um membro da comunidade científica que pensa sobre essas questões que afetam todos nós. Então, nós nos organizamos aqui, vamos ter uma exposição e um pequeno tempo, um pequeno período, pelo menos assim, esperamos, para que vocês façam perguntas e a gente possa conversar. Eu passo a palavra, então, em primeiro lugar, para o professor Renato Camilo. Obrigado. Em primeiro lugar, 4 coisinhas. Primeiro, saudar vocês, agradecer a presença, agradecer também o convite, saudar os colegas da mesa. Dizer que estou muito contente de estar novamente na reunião da Unpox, depois de mais de 20 anos. Eu coordenava um grupo de trabalho no Estado, Forças Armadas, então é muito prazeroso para mim voltar ao contato com vocês. Finalmente, dizer que a minha intervenção ela vai ser basicamente descritiva e explicativa. Eu não vou entrar no conteúdo normativo das coisas que eu vou colocar, muito menos fazer alguma proposta em relação ao futuro. O meu tema, a política de ciência e tecnologia e as ciências sociais, decorre do convite feito por vocês e do meu trabalho com política de ciência e tecnologia. E eu vou procurar falar sobre como as ciências sociais podem contribuir para melhorar a política de ciência e tecnologia.
Talvez vocês esperassem que eu fizesse o contrário, mostrar como a política de ciência e tecnologia pode ajudar as ciências sociais, mas como eu acho que os meus colegas vão fazê-lo, eu vou preferir uma provocação diferente, porque eu acho muito importante que vocês venham para essa área. Supondo que melhorar uma política seja torná-la mais coerente com o interesse do conjunto dos atores envolvidos, as ciências sociais podem contribuir para que eles, em especial os cientistas duros, possam entendê-lo, coisa que não tem ocorrido. Eu vou dividir a minha exposição em 4 itens: processo decisório, atores, agendas, projeto político, 7% da minha intervenção. Segundo, hegemonia, modelo cognitivo e políticas atípicas. Terceiro, a atipicidade da política de ciência e tecnologia, suas causas e consequências, e aí eu vou gastar a maior parte do tempo. E depois vou falar na anomalia da política de ciência e tecnologia brasileira, e também causas e consequências. Primeiro ponto, isso que eu vou dizer agora não é novidade para a maior parte de vocês. Cada ator leva para o processo decisório da política pública sua agenda particular, os problemas que o incomodam. A política, policy, é o resultado do enfrentamento político, politics, entre os atores sociais. O projeto político, conjunto de crenças, interesses, concepções de mundo e representações do que o ator acha que deve ser a vida em sociedade, a definição padrão, é que informa a sua agenda. O ator tende a traduzir seu projeto político nas agendas específicas correspondentes às várias áreas de política pública em que atua. Então, está aí mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Cada ator, com seu projeto político, formula a sua agenda, e a agenda decisória ela é a combinação, a média ponderada pelo poder relativo do ator, das diferentes agendas particulares de cada ator. Uma formulinha, a minha deformação é engenharia. Então, o que é isso aí? As letras maiúsculas são as agendas de cada ator, e as minúsculas são o peso político desse ator. E aí começa a coisa a ficar interessante. Se o ator N qualquer for suficientemente forte, ele pode, via coerção, zerar os poderes dos demais atores. Então, N minúsculo é igual a 1, e a agenda decisória é a agenda do ator N. Se ele for hegemônico, ele pode, via convencimento ou manipulação ideológica, igualar as agendas. Ou seja, fazer com que os demais atores adotem sua agenda. E é esse o caso que nos interessa, porque esse é o caso da política de ciência e tecnologia, onde o ator hegemônico é a comunidade de pesquisa, em especial o alto clero da ciência pública. Então, vou falar um pouquinho sobre hegemonia, e para isso nós vamos lançar uma novidade, uma categoria nova, precária, modelo cognitivo. Áreas de política atípicas, em que a agenda do ator não é coerente com o seu projeto político. Nelas, a atuação do ator não é informada. Desculpa. Não é informada pelo seu projeto político, mas sim pela maneira como ele entende aquela específica área de política e o seu contexto. Essa maneira é o modelo cognitivo do ator. Vou introduzindo então uma outra categoria, ademais da do projeto político, para poder explicar a política de ciência e tecnologia em geral, em especial no Brasil. Então essa é já uma definição, onde o projeto político e o modelo cognitivo estariam definindo a agenda. Ao contrário do projeto político, o modelo cognitivo não é um atributo intrínseco, entre aspas. A minha irmã não gostou, achou que isso aí não estava legal, mas a minha irmã, né, é oriundo de sua visão de mundo, e sim da interação com outros atores. Ele é relacional, o modelo cognitivo é relacional. O modelo cognitivo de cada ator é determinado pela sua relação com outros atores, um pouco a ideia de cultura em Gramsci. Mais do que o projeto político, o modelo cognitivo é sensível à influência dos outros atores. As relações de poder existentes numa área de política pública fazem com que o modelo cognitivo do ator seja influenciado pelos atores dominantes. Cada área de política pública possui também um modelo cognitivo,
que emerge da interação que ali ocorre. Então, isso é um dado importante. É como se cada área de política pública tivesse um modelo cognitivo que decorre dessa interação e é fortemente influenciado pelos atores dominantes. Em particular, é claro, quando há hegemonia pelo ator hegemônico. Quando o modelo cognitivo do ator hegemônico possui um caráter de verdade, assinalado, ou um argumento de autoridade poderoso, os demais autores internalizam seu modelo cognitivo. E é esse modelo cognitivo que passa a orientar a sua ação naquela política pública atípica. Ele passa a ser o modelo cognitivo da área de política, por isso, eles adotam a agenda do ator hegemônico. Eles não têm agenda diferente daquela do ator hegemônico. Está clara a figurinha? A atipicidade da política de ciência e tecnologia, suas causas e consequências. Esse é o item mais longo, eu vou dividi-lo em causas e depois em consequências. A política, então, é uma afirmação, a política de ciência e tecnologia é uma política típica e para entendê-la, entender a sua tipicidade, há que entender qual é o modelo cognitivo do ator hegemônico. Qual é o ator hegemônico? Em todo mundo é a comunidade de pesquisa. Em todo mundo. Em sociedades periféricas, por razões mais ou menos óbvias, e no Brasil em particular muito mais, dada a força que essa comunidade de pesquisa, em função de inúmeros arranjos com o governo militar, e essa história toda não vai dar para contar, mas eu acho que é fácil de aceitar, a princípio, né, essa ideia. Qual é o modelo cognitivo da comunidade de pesquisa? Para fazê-lo, eu tenho que mostrar qual é a sua concepção de tecnociência. Vocês costumam pensar, e eu faço essa pergunta muito em todos os cursos que eu dou, e a resposta é mais ou menos essa. Me ensinaram que a tecnologia é a aplicação da ciência, a verdade boa que avança sempre, para produzir mais, melhor, mais barato e beneficiar a sociedade. Essa é a visão padrão. Né? E mais, que a ciência se faz na universidade, para depois, não é para agora. A ciência é para depois, é pura, né? Aquela história toda, e sem interesses. E a tecnologia na empresa, para agora e para a inovação no mercado. Também a visão padrão. A comunidade de pesquisa em geral tem o coração vermelho. Deseja uma sociedade justa, equitativa e ambientalmente sustentável. Você seguramente o tem. Mas a maior parte dos que tem o coração vermelho tem a mente cinza. Ainda não perceberam que o conhecimento que possuem, utilizam e difundem, não é capaz de produzir a sociedade que o coração deseja. Brincadeira, eixo vertical coração, eixo horizontal mente. Mente cinza e coração cinza. Esse aí, não me preocupo com ele, alguém vai se preocupar na hora azada. Coração vermelho, mente cinza não existe. Né? O cara que com o coração é cinza, quer que tudo permaneça como está, não quer mudança nenhuma, o capitalismo do jeito que está muito bom para ele. Depois tem o coração vermelho, mente cinza. E finalmente, esses outros aí, no qual eu procuro me enquadrar. A minha preocupação é com esses. Coração vermelho e mente cinza. Eles não são iguais, há pelo menos dois tipos. Existe um primeiro que diz, a tecnociência é boa, mas se a sociedade usá-la sem ética, para o mal, não vai dar boa coisa. Mas o problema não é meu. Não é à toa que ele está aí vestidinho de cientista. Tá? Essa também é a visão comum na nossa comunidade de pesquisa. Esse é o tipo 1. Depois tem o tipo 2. Sociedade, ética, que nada. Só a revolução resolve. Esse é o tipo 2. Vamos ver o tipo 1. Vamos chamar o Capitão Gancho, que vocês bem conhecem. E vamos chamar Sininho. Sininho vem com a ética que está na sociedade. Não importa que a espada do Capitão Gancho seja para fazer outra coisa, porque nós vamos construir a sociedade que desejamos com a tecnologia, com a... É muito difícil de acreditar, embora ela seja a visão padrão da maior parte dos nossos corações vermelhos. Volto a chamar a atenção. No meu entender, é claro. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui é no meu entender.
Só a revolução resolve. Marx atribui o desenvolvimento da tecnociência, ou das forças produtivas, no capitalismo, ao interesse do empresário em elevar a produtividade do trabalho passível de ser apropriado por ele em função da legitimidade da propriedade privada, da naturalização da propriedade privada, dos meios de produção, como muitos de vocês aceitam essa visão, evidentemente. Não é a visão majoritária, embora tenhamos muita gente que aceita essa ideia, e aí tem a esquizofrenia da mente cinzenta. Mas, no longo prazo, o marxismo convencional, faço questão de chamar a atenção, convencional, considera o desenvolvimento das forças produtivas como linear e inexorável. E a sua sucessiva tensão com relações de produção, escravistas, feudais, capitalistas, socialistas, essa tensão levaria a sucessivos modos de produção até o modo de produção comunista. Essa visão é a visão da Academia de Ciências da União Soviética e que está ainda vivinha, por incrível que pareça, na maior parte dos colegas da esquerda com extração marxista, que vão para a sala de aula e vão para o laboratório e fazem a mesma aula e a mesma pesquisa que faz o cara de ultradireita na minha universidade, e acredito que também nos de vocês. Agora chegou o Peter Pan, o sócio Pan e o capital gancho. E a sininha agora vem com a revolução. E com essa revolução nós vamos construir o socialismo. Com a tecnologia capitalista, com a tecnociência capitalista, nós vamos construir o socialismo. Vocês já viram essa história antes, conhecem bem a degenerescência burocrática do socialismo real, do socialismo soviético, que se deve em grande medida à tentativa de importar uma tecnologia capitalista com relações sociais de produção já em transição ao socialismo. É uma história muito comprida, evidentemente não dá. Se alguém quiser material sobre isso, eu trouxe um livro especialmente interessante, que não é meu. O meu eu não trouxe. O otimismo da esquerda marxista convencional. Hoje a tecnociência oprime, mas amanhã, quando apropriar essa palavrinha de moda, é terrível, né? Especialmente nesse caso. Pela classe trabalhadora, a liberará e conduzirá ao socialismo. Vamos ver um pouquinho as consequências dessa simbiose que aí se coloca. A primeira é essa que nós falamos, né? O coração vermelho está indo para o socialismo. Mas vamos ver para que a tecnociência tem sido desenvolvida. Primeiro, para os mais ricos. Essa é um dado da Ian Smith, do MIT, então talvez vocês acreditem mais nela do que mim, então por isso que eu trouxe essa colocação aí, que é acachapante. Para fins militares. Nos Estados Unidos, país que gasta metade do que se gasta no mundo na área militar, 70% do gasto público em P&D chegou a estar orientado diretamente para a pesquisa militar. Outros 15% para as áreas nuclear e aeroespacial, ou seja, 85% para matar gente. 15% sobraram para o resto, saúde, agricultura, energia. E vocês sabem que a dinâmica técnico-científica no mundo está orientada fundamentalmente pelo gasto militar, mas também pelas empresas. Vou pular esse. Do que se gasta em pesquisa hoje no mundo, 70% é gasto na empresa. 70%. 7 vezes 7, 49. A metade do que se gasta hoje em pesquisa é em empresas multinacionais, que, como vocês sabem, adoram o meio ambiente, a inclusão social, né? Então, a dinâmica técnico-científica mundial hoje é controlada pelo gasto militar e pelas empresas. E os 30% restantes, que são realizados no setor público, também estão a serviço das empresas. O que nós ensinamos na universidade, os engenheiros que formamos, os administradores, eu não vou falar dos cientistas sociais que possa ser mal interpretado, mas o que nós fazemos na universidade, os institutos de pesquisa brasileiros em geral no mundo, está a serviço das empresas. É importante que nós tenhamos isso em conta, para poder entender novamente melhor a política de ciência e tecnologia. As 20 empresas que mais gastam em pesquisa no mundo gastam mais que 2 países, como são Bangladesh e Burma, mas são França e Grã-Bretanha. Países líderes em muitas áreas. Para aumentar a produtividade, esse aí é o gráfico brasileiro. Aqui está a produção,
Aqui está o emprego, aqui está a produtividade. Ótimo, né? Numa jobless growth economy, a produção aumenta, mas o emprego diminui. Isso também é bem conhecido de todos vocês, não é necessário chamar atenção. 5. Para que as empresas induzam obsolescência planejada e consumismo exacerbado. Se suponha que, com a concorrência intercapitalista, a tecnociência das empresas permitiria melhorar e baratear produtos. E nós recuperaríamos como consumidores o que perdíamos como trabalhadores, cada vez com menos emprego e trabalhando cada vez mais. Esse sonho não se realizou. Essa guerra não ocorre. A Microsoft não briga com ela. A oligopolização, a financiarização e a globalização tem produzido o efeito contrário. Sem comentários. Mas é isso que ocorre. Então, nem ética nem revolução poderão fazer com que a tecnociência que temos deixe de causar exclusão e degradação ambiental. Acreditar no contrário terá um resultado dos assuntos. E agora, como mudar? Responder me tomaria mais 30 minutos que eu não tenho, fica para outra vez. Mas seria legal a gente poder continuar refletindo sobre isso. De qualquer forma, já deu para responder algumas perguntas. Por que partidos políticos que orientam suas políticas públicas de modo tão distinto implementam a mesma política de ciência e tecnologia? No mundo inteiro, hein? Estou falando do Brasil ainda. Por que atores sociais tão distintos, comunidade de pesquisa, empresários, trabalhadores, movimentos sociais, concordam em relação à política de ciência e tecnologia? Espero que tenha ficado claro por quê. Por que a PCT parece estar blindada? Por que ela está tão sujeita a processo de non-decision making? Por que conflitos latentes e encobertos não se convertem em abertos no processo decisório? Por que ela está envolta numa neblina ideológica de positividade? Por que ela parece ser uma policy sem politics? Vamos ver a anomalia da política de ciência e tecnologia brasileira. Quanto tempo tem? Tá. Bom, aqui nós estamos nos países avançados. A comunidade de pesquisa, entre outras coisas, produz recursos humanos para conceber a tecnologia que são utilizados na empresa para fazer pesquisa e desenvolvimento. E é interessante entender isso, que parece que a maior parte dos policymakers dessa área não entendeu ainda. Nos Estados Unidos, casualmente, a P&D empresarial e o custo da universidade é o mesmo valor, isso é casualidade. A universidade norte-americana gasta 20% do seu custo fazendo pesquisa. E aí vem uma coisa interessante, somente 1% desse gasto empresarial é contratado com a universidade. 2 milhões. O que quer dizer que parque, polo, incubadora, etc., é ação entre amigos. Tá? Quer dizer, as empresas não se interessam pela pesquisa que se faz na universidade. Se se interessassem, contratavam mais. Mas só contratam 1%. Por outro lado, é importante entender que esse 1% é também, casualmente, só 1% do custo da universidade. O ministro anterior, casualmente meu colega conterrâneo, Paulo Renato, disse que a universidade pública deveria se sustentar vendendo serviços para empresas. Vai financiar 1%. O resto não vai vir de empresa. Bom, aí você deve estar perguntando, então por que se faz pesquisa na universidade norte-americana? Se faz porque 70% dos pós-graduados, ano a ano, vão fazer P&D em empresas privadas. É claro? Então o que importa para a empresa não é o resultado da pesquisa, desincorporado ou incorporado em máquinas e equipamentos. Importa o resultado da pesquisa incorporado em pessoas. E por isso que eles contratam. No Brasil, a nossa condição periférica é muito importante ser entendida. Antes disso, dizia há 40 anos um gênio latino-americano em PCT, Jorge Sá. Em qualquer lugar e tempo, as empresas farão 3 bons negócios com tecnologia: roubar, copiar e comprar. Empresa, gente, não é para fazer tecnologia, muito menos pesquisa científica, embora elas o façam.
E por que o fazem? Porque no capitalismo competitivo, não o nosso, elas são obrigadas a fazer. Mas nenhuma delas irá desenvolver tecnologia se puder realizar um dos outros três bons negócios. Está claro? Importante entender isso, porque isso também vai contra o senso comum da nossa política de ciência e tecnologia, e vocês podem nos ajudar a melhorar esse panorama. A história da ciência, a sociologia da ciência, sobretudo, também a filosofia da tecnologia, nos mostram coisas interessantes a esse respeito. Mostrando que o mercado, ele é soberano no capitalismo, e achar que o nosso wishful thinking vai ser maior do que a lei de mercado é complicado. Mais do que em outros países periféricos, e